Às vezes escapamos de sonhos que são como grandes mansões abandonadas, daquelas cheias de teia de aranha e tinta descascando da parede, e que você nem se dá o trabalho de fechar a porta ao sair pela rua. Outras vezes pulamos de sonhos pegando fogo, e conseguimos escapar com vida por pouco, às vezes com arranhões pro resto da vida. Hoje eu tô visitando alguém que, como muitos de nós, eu mesmo, pulou entre vários sonhos até cair um veleiro. Eu sou piloto desde criança, né? Desde pequenininho. Meu pai me botou no avião. Muita sorte eu tive, né? E a aviação pra mim foi sempre um caminho, né? Meu pai me ensinou muito a dar raso, Eu lembro assim de voar na beira de uma lagoa com 10, 12 anos, né? É piloto agrícola? O pai tinha um avião particular. Ele era fanático. Ele era piloto quando tinha 17. Ele fazia até um transporte que era da galera que voava, levava jornal pro litoral. Olha, sim, Inclusive na época do correio. Pô, 1955, sei lá. Sei. E ele abria a porta, né? E aí tinha um hotel, ele chocava no alvo e tal. Ah, ele jogava de cima o jornal, Sim, não mas pousava. não, abria a porta e tinha uns alvos, né? E só soltava os pacotes. Não. Tinha uma mira, antigo troço, né? E aí, cara, e aconteceu que desde criança eu frequentava aeroclube, aí, pô, todo mundo querendo ser piloto comercial, aquela coisa. Eu queria ser piloto de apresentação aérea. Eu queria dar rasante, fazer loop em cima da galera, que eu ia em muito, pai levou em muito evento, assim, desses troços. E aí, só porque a aviação parecia sempre que era o caminho mais certo, né? E o pai só dizia assim, ó, só não vira piloto agrícola. Ah, é? Que ele dizia que era muito perigoso e tal, né? Fechou, Aí eu, cara, daí eu não sabia, porque eu não queria ser piloto de linha aérea, porque eu via todos os caras reclamando. Que é não sei o quê, porque a ponte aérea e a minha mulher e tomar guampa e não... Ah, confusão, aquele negócio, ninguém tinha uma família direito. Tinha que acordar de madrugada, disse, não, eu quero dormir cedo, acordar cedo. Eu gostei muito de pegar onda, né? De loja de moleque, dar de skate e tal. Então meu negócio sempre foi mais praia, né? E, cara, e aí deu que meio que me afastei da aviação um tempo. Fui estudar, tanto que, pô, até estudei no colégio, né? Já tinha curso de piloto comercial. Tipo, rodei no segundo ano, né? Aí no terceiro ano eu fiz as carteiras de piloto privado, piloto comercial. Cara, é uma loucura meu terceiro ano. Tirei o ano perdido e ainda saí profissional ali na parada na época. Eu não podia voar ainda, né? Aí fiz o curso, tudo, vi que não era muito meu caminho. E a parte de voar acrobacia, que era aquele sonho, era muito caro, né? Coisa meio playboy, né? Ah, é porque os cursos são caros? Não, você tinha que ter um avião, uma máquina de acrobacia caríssima e todo final de semana treinar é manutenção, consumo de combustível. É que nem um filho querer ser piloto de corrida, né? A hora do avião é cara. É, mesmo que tu tenha um avião, né? Imagina, de gasolina bebe que nem um canhão, né? Os motores de 300 cavalos e tal. Aí, pô, tem que buscar um caminho, né? E aí acabou que eu tentei abrir um curso de inglês, quando tinha uns 17, me emancipei. Cara, daí tentei e não consegui. Aí tá, aí o que eu fui fazer? Eu fui pra beira da praia pra trabalhar num quiosque. Eu queria pegar onda, né? Não queria saber de voar, queria alguma coisa que pudesse ficar perto da praia, né? Qualquer coisa. Aí, cara, cheguei lá, muita droga, muita loucurada nesse quiosque, um ambiente pesado, assim, cara, eu não vou ficar nisso aqui. Aí fui embora e voltei pra casa. E aí nisso, cara, pintou um primo meu com um negócio de um posto de gasolina, pra arrendar um posto. Cara, aí começou a minha jornada de empresário, né? De investidor empresário, né? A gente começou a trabalhar e tocar esse postinho de gasolina há vários anos. E até que um ponto eu vi que o posto não ia dar, começou a abrir, abriu 5 postos um do lado do outro e era aluguel, né? Não era nosso o terreno. Então, pá, era uma correria, cara. Tinha que trabalhar de frente, muito assalto. Porto Alegre, né? Uma zona muito difícil, né? Deu que a gente vendeu o posto, aí compramos uma loja, compramos uns carros com o dinheiro do posto e viramos picareta, alugamos uma loja e fomos vender carro. Cara, eu fiquei 3 meses, não consegui vender um carro, cara. Caraca! Cara, daí, pô, tava lá nessa loja, não conseguia vender carro, e cheguei nesse meu brother meu, que ele era publicitário e ganhava bem. Aí chegou naquela nave espacial, ele andava todo bem arrumado. E disse, aí, Fabião, por que tu não vira piloto agrícola? Acredito que eu era da aviação a vida inteira, nunca tinha nem olhado, porque meu pai sempre disse, não vira esse troço, né? Sim. Não, mas ele sabia que tu pilotava e tal. Sim, aí, pô, tem um amigo meu que não tá muito bem, mas a vida dele tá legal, o cara estabelece que ele viu que eu não tava ali, desesperado, não conseguia, né, tava difícil. Aí, cara, de noite comecei a ver os cursos, ver os caras, cara, era viver dando raso, né? Sim. E aí fechou com aquele sonho que eu tinha de viver numa apresentação aérea, de certa forma, né? Vivia dando raso, chamando nos curvão, assim, a baixa altura, então, pá, era muito bom, cara. Aí fiz o curso, achei amarradão. Que basicamente é acrobacia, né, cara? Não é, não semi, vai dar loop, mas assim... Era semi, né? Sim. E é uns motorzão também. Isso, 300 cavalos. Porra, o curso é alucinante. Tu fica em imersão, assim, com um mês com uma galera no alojamento. De manhã vai um, vai o outro voando. A galera não domina ainda aquele avião no início. É muito legal, cara.
E aí, pô, aí segui como profissão, né? Comecei a trabalhar com isso. Aí foi difícil, tive que largar, tá casado, né? Acabei me separando, o posto de gasolina quebrou. Naquela época eu tinha casa, 2 carros, eu pagava faculdade pra mulher, pra mim, cara. Eu tava assim, ó, com casa, parcela, quebrei, velho. Quebrei total, assim, de novo. Foi bem difícil, assim, eu lembro no momento. E eu lembro que quando eu fui pra primeira safra, eu tava com a conta negativa, né? E aí tiro o meu primeiro salário lá na fazenda, lá no Mato Grosso, cara. Pá, depressão total, assim. Porque eu era da capital, né? Imagina, cidade, Porto Alegre, dia boa ali, de repente eu tô no meio de uma fazenda que, tipo, que eu tinha mais perto num lugar chamado Vila Tatuapé, assim. Cara, 5 km da fazenda, tinha só zona, boteco e uns mercadinhos assim, e aquele bando de galera que vinha pras lavouras, entendeu? Cara, era muito difícil. Eu parecia um alienígena, né? Porque qualquer coisa que eu ia falar pras pessoas, que é surf, viagem e voar, porra, a galera lá é roçar, né? Então, Sim, isso era sim. bem difícil, assim. Bebia muito no final, eu lembro, bebia pra esquecer um pouco. Domingo era triste, cara. Domingo era foda, velho. Chorava às vezes. Tipo assim, né? E aí até que, porra, no final desse período, a primeira safra que foi bom, veio muito, cara, veio muito, muitas horas. Tipo, 2 safras em uma, ganhava uma mixaria, mas voava, tipo, condenado, né? Aí peguei uma experiência boa. E ali de lá eu consegui um trabalho em Santa Catarina, cara. E aí acabou que eu fui voar nas áreas de banana. Ah, que tem ali perto, né? Isso, tipo, Garuva, aquela região Luiz Alves. Da costa, assim, né? E aí fui voar com esse cara e foi incrível. Aqui nas áreas de banana é tudo pistinha curta, sabe? 350 metros. E tu já decola, já tem um morro na frente, já tem que escutar pro lado, vai pro outro, é morro pra todo lado. Pô, se for ver, é mais difícil do que Sim. arroz ou soja. Tipo, é aí que tá, tipo, é o mais difícil. Entendeu? E aí qualquer erro ali é morte, né? Muito fácil de errar, morrer ali tudo. E, cara, aí eu fui indo bem e tal na profissão, comecei a pegar bastante cliente, eu tinha um cara, o dono da empresa me orientou legal, assim, comecei a pegar manha. E aí começou a ficar 3, 4 anos, até que chegou um momento que ele disse, ó, tu não quer comprar o teu avião, botar aqui na empresa e não sei do que. Eu disse, cara, é a minha vez, eu sempre fui investidor, né, negócios assim. Cara, e agora é a hora, né? Falei com meu pai lá, e é o seguinte, vamos precisar disso, vamos fazer um negócio assim. Aí, cara, comprei o avião parcelado lá em Recife, cara. Aí me toquei pra Recife. Cheguei lá, o avião todo desmontado, cara. Todo velho assim, mas tipo, tinha um prefixo e tal. Fui pra lá, enfiei dentro do caminhão. Fui lá, consegui botar o avião pra voar. E aí fui pra primeira safra com o avião. E aí eu lembro que eu decorei um dia assim, calor, a pressão baixa, saca? Tipo, experiência depois tu até sente mais no corpo, né? Posei lá, cara, era uma área grande, cara. Eu ganhava muito dinheiro, assim, rápido. E eu ainda fui tão ganancioso que eu quis acabar mais rápido ainda. Entendeu? Então, em vez de eu vir fazer por alto, dar um tiro, subir, vir de cima, não. Eu já descobri um jeito que eu podia vir, eu dava uma chamada e já dava outro tiro e dava eu fazendo a metade do tempo. Uhum. Só que era um dia quente, cara. Que esses dias pré-frontal, assim, né? Pressão baixa, o avião também não voa, né? Eu carreguei... Também tem menos... sustenta menos. Isso, mesmo que nem a vela. 6 da manhã, tá friozinho, a vela tá cheia, né? Dá um calor, o vento já aquela... É mais ou menos igual. E aí o avião... Eu vi que não vinha assim, ai, não vai ir, cara. E aí comecei a jogar o produto, só que tinha um penhasco, né? Cara, se eu for pra cá pegar a asa, eu pego nas árvores e morro, né? Se eu for pra cá, eu caio no bananal e ainda tenho uma chance, né, cara? Não, foi muito louco. Momento de reflexo, né? Aí daqui a pouco, cara, fui vindo e era só assim um morrinho que eu passava. Sabe, se eu desse uma puxada, eu conseguia ter um espaço pra sair por trás, assim. E aí eu fui, e aí, ai, não vai dar, cara. Aí daqui a pouco os pés de banana começou a ficar mais alto, daqui a pouco, pá, pegou numa asa, eu, caralho. Quando veio cheio de pé de banana, eu colei o manche, né? E, brum! A porrada assim, já abri a janela, já pulei, saí correndo. Olhei aquele avião desmanchado no meio do bananal. Eu, caralho, parecia um Vietnã, né, cara? Foi abatido, né? Quando eu saí, tava um motor. Cara, que esses aviões a gente chama de isqueirinho. Por quê? Porque você tem um motor quente, o tanque de combustível fica em cima e o produto químico fica meio atrás, assim, tudo na tua frente. Então quando pega fogo, tu tem a gasolina perto do motor e o avião é de tela, cara. Tela poliéster, velho. Que é... Chama de isqueirinho. Então eu pulei, não pegou fogo, mas eu vi a gasolina vazando o produto, o motor de lado, cara. E... Cara, peguei meus documentos, né? E fui chorando, né? Porra, meu avião, tudo que eu tinha. Tô vivo, tô. Cara, só fiquei com um roxo na perna porque eu colei o manche. E encolhi as pernas, né? Um procedimento que eu já tinha um sonho já, sabe? Uma hora isso acontecer, eu já tava meio pronto, assim. Aconteceu nada comigo, graças a Deus. Putz. Mas o avião foi difícil. Aí depois, pô... Aí acabou que eu me desliguei dessa empresa aí, com essa parceria que eu tinha. Aí fiquei com o avião quebrado, aí fui pra Goiôerê, aí levei uma moleque de Goiôerê, fui lá pra fronteira lá.
aí trabalhando na agrícola, né? E aí lá era difícil também, muita rede de luz, muita área pequena, era uma pauleira, calor, o avião não voava direito, assim, abafado, lá no Diza com Paraná. Pô, um dia lá vacilei, cara, fim do dia, que é um perigo, tu já tá voando desde as 6 da manhã, né? Então é 7 da tarde, tá o sol ainda, tu parou 20 minutos pra comer, tu já tá 12 horas voando, e tu tá no fim do dia, e o dia inteiro dando raso a baixa altura naquela pancadaria, né? Então o momento relaxa, né? E aí naquele de relaxar eu esqueci de um fio e puf, peguei. Ah, lembro daqueles fios pendurados nos... Aí eu, caralho, velho. Só me dá um nervoso, não aguento, porque era o segundo que eu nunca tinha pego, né? Aí peguei um, ainda tudo bem, dei risada, uma hora ia acontecer. 8 anos voando, né? Uma hora tu pega um, né? Aí peguei o segundo uma semana depois, cara. Aí eu fiquei preocupado demais. E deu que na outra semana eu consegui pegar outro, assim. 3 na sequência. Aí eu disse assim, não. Parei, posei o avião com os fios pendurados, assim, olhei pro meu chefe, desculpa, mano. Não sei o que eu vou fazer amanhã, mas o que eu sei é que eu não vou voar mais, véio. Vou parar, não quero morrer. Aí o violão, de vez em quando você toca aí. Bah, tá abandonado, não tem nem mais corda, eu tô sem tempo. Não faço mais, não consigo mais, né, cara? Daí meti um banheirinho aqui, né, cara? Tem a cabinezinha, ó, não sei se quer ver, ó. Claro, claro. Aqui no futuro vai ser a cabine, ó. Entendeu? Fica aqui, daí enxergo tudo, né? Um pilot house. Isso, aí eu vou estar aqui, ó, de boa, timoneando a IS, tempestade pegando, não tô mais chuva lá atrás, né? Isso aqui é o grande sonho, né? Aí fiz tudo, cara, fiz tudo, isso aqui foi tudo eu que fiz, as cabines, fiz o painel elétrico. Isso aqui ficava, esses instrumentos nem tinha do barco, instrumento de rotação, água, não tinha nada, né? Que motor é aí? Eu tenho um BTD 33. Tá, mas pra Massa. tirar isso aqui a gente tem que puxar Não, toda a tranquilo, caixa, é tranquilo, uma missão. E aí tem uma salinha Daí ali. aqui fiz essa salinha, agora eu tô fazendo a mesa, aqui ainda tá meio apoiadinho, né? Aí já fiz um sofazinho aqui, e aqui do outro lado agora vai ter outro, né? Eu botei os tanques lá, os tanques também. Em vez de eu fazer eles embutidos, eu comprei pronto. Ah, o tanque de água. Os tanques de água, Cara, não tinha nada no barco, tu foi fazendo tudo. cara, ele tinha bizarro. A mesa era torta, aqueles fogão de acampamento parecia de vila, assim, cara, tudo sujo, feio, horroroso, assim, ó. Tudo podre, abandonado. O barco tava abandonado uns 3 anos. Aí isso aqui era tudo... Eu dei uma mão de tinta, ó, até deu uma trincadinha aqui, ó. Que era a altura da cabine, né? Tu imagina, cara. Era muito baixa, cara. Cara, tinha que ficar assim, ó, dentro do barco, assim, que nem um louco, assim, ó. Aí, claro, não fui tão egoísta, ó. Fiz uns 4 dedos, ó, assim, ó. Esqueceu dos amigos mais Não, altos. né? Isso. Aí tem lá mais uma cama de proa, tu vê que eu tô cheio de madeira ainda, né? Sim, lá tem mais uma cama. É, a minha ideia é depois fazer uns reforços, umas antepar e tal. Sim. E lá na E legal frente... que, cara, que dá pra olhar pra frente aqui. A maioria dos veleiros, você não tem essa visão pra frente, né? Cara, mas isso foi a coisa minha, né? Foi do meu projeto, da ideia. Essa janela acabou ficando um pouco grande, ela estragou. Vou botar uma menor, um pouquinho menor só. Mas, cara, é justamente, como eu navego sozinho, eu queria ter um barco que eu posso estar aqui, eu tô olhando pra fora, eu tô sentadinho aqui navegando, o piloto tá tocando, e eu só tô ali, não tem barco, tudo bem. E aí, cara, mas daí foi isso, é a parte da aviação. Aí dali acabou que eu caí voltando pra praia, fui trabalhar de pedreiro, larguei tudo, fui pra praia, vou surfar, morar numa praia, vou catar coco, qualquer coisa, não quero mais saber de dinheiro. E quando eu morri por ganância, quase morri, agora eu não quero mais saber, eu quero viver bem. Mudou total, né? E aí, cara, a vida foi indo, aí eu tava casado, aí eu comecei a construir casa, terreno, vender, fazer uns negócios assim. Eu sempre fui muito de investir em negócio, sabe? Todo o meu dinheiro eu invisto. Aí voltei a voar. Sim. Voltei a voar, fiquei mais 3 anos voando num trampo que era legal. Era lá no sul. Eu lembro, Agrícola também. Eu voava 2 meses, daí era tudo área plana, tudo arrozeira, né, cara? Daí pra mim, era um mumu, né? As pistinhas curtas, mas tudo plano, né, cara? Era muito fácil. E aí então, cara, eu ia lá e o chefe me contratava pra voar 2 meses. Só que era pancadaria, que eu gostava, né? Eu ia lá, fazia meu dinheiro em 2 meses. Já fosse ter um prazo também ali, né? Da safra. Pô, com essa história, né? Piloto, fica longe da mulher no verão, mulher nova. Arrumou outro, foi difícil, cara. Me largou, daí eu fiquei abalado. E aí o brother me disse, cara, fica tranquilo que tudo vai melhorar, tá? A vida tá abrindo outra porta. Eu chorando, triste, aquele luto, Claro, né? A luta, claro. abalado. 3 anos junto, achava que ia ser, né? A digníssima pro resto da vida. E aí eu lembro que foi um domingo. Tô subindo, atravessando a pontezinha Pêncio, que tem do Passo pra Torres, tinha um veleiro lá, cara, no canalzinho, né? E nisso eu já tinha um veleirinho pequenininho, um ODI 12 pés, que eu velejava atrás da represa, pra aprender a manha, né, e tal. E essa minha mulher não queria muito saber dessa história, ela queria mais ser arquiteta e vivendo assim. Sim. Eu quero ir pro mato e me isolar, né, eu tava no outro momento, então foi por isso que...
E aí, cara, cheguei pra conversar com o cara e larguei bem essa aí, brother. Seguinte, eu tenho um veleirinho ali e tal, tô querendo. Minha mulher me largou. Eu só vou trabalhar em dezembro. Eu não tenho nada pra fazer, meu. Preciso ver, entrar num barco e ver qual é. Pra ir lá fora. Cara, eu sei que os tripulantes deu tudo errado. Ele não conseguiu não conseguiu as pessoas. Quem ia com ele não foi. Ele acabou me chamando. E aí fui eu que acabou indo um outro brother, que eu nem sabia que tinha sido convidado também. E aí fiz a primeira navegada. E dali eu saí com o barco, o cara, acabou que é amigo do cara, pro meu brother. Aí voltei e ele disse, eu te chamo de novo, que eu tô levando o barco pra Bahia. Beleza. Aí eu voltei de Floripa, amarradão, comecei a olhar barco, tudo. Daí que eu até vi uns vídeos teus, até, né, nessa época. E aí o cara me chamou de novo. Aí deu mais um mês, eu fui para daí pro Paraná. Aí do Paraná eu fui com ele até o Rio de Janeiro, né? Aí, ó, cara. Cara, eu não ia fazer a caixa, dava muito trabalho. Eu tenho que fazer a caixa de madeira, fibrar inteira, isolar. Aí eu comprei essa caixa aqui pronta. Comprei a caixinha da Consus, tá ligado? Que vai dentro do freezer. Olha aí, ó. Meti aqui dentro. Cara, gela tudo. Ó, geladinha. Depois tem que forrar, né? Aqui vai ter uma tampinha, mas o armário, cara, tá tudo enjambrado ainda, né? E esse aquecedor aí, cara? Então, esse aquecedor é do Ricardinho de Eleutéria, né? Que eu comprei dele, né? Ele vacilou, ele não queria mais. Eu fui lá no barco dele, negociei. 900 pila, arranquei os parafusos e instalei. Olha aí, brother, como é que ficou? Top. Agora eu vou pra Patagônia, isso aqui vai funcionar demais, né? Ah, pô, tu quer ir pra Patagônia? Eu quero cruzar, eu quero fazer o sul, ir pro Chile, do Chile pra Ilha de Páscoa e da Ilha de Páscoa pra Polinésia. É o caminho que eu quero E fazer. como é que funciona isso aí? A lenha, cara? Você falou? A lenha, velho. Cara, o cara abre aqui, ó. Ó. Vamos abrir. Na real que tem que botar uma borrachinha aqui, cara, porque ele vaza a fumaça, tá vazando. E lá em cima também, ó. Bah, eu testei isso aqui na Bahia num dia de frio, de chuva. Cara, começou a fazer uma fumaceira, quase morri. Não, mas aqui dentro... Ó, tá sem lenha. Aí o cara, ó, tem umas lenhazinhas. Olha O cara lá, vai metendo bota as lenhas, olha aí, vai metendo as lenhas. E já era. Já tem umas lenhazinhas ali embaixo. É, e que eu vou jogando todos os restos, né? Já jogo um pouco dessas coisas fora. Combustível, né? E aí ele fica quente, o corpo dele aquece o ambiente. Cara, aí. aquece pra caralho, velho. Eu usei isso aqui num dia de frio. E aí aqui, ó, tem aqui a partezinha pra tirar, né? Só que, cara, aqui tá tudo travado. E aí bota o foguinho ali, ó. Ah, aqui bota o fogo, Isso, tá? bota Entra o o- ar por aqui e sai pela chaminé. E sai pela chaminé. Cara, aí quando eu cheguei lá, Ilha Grande, maluco, aí foi foda. E, porra, friozinho, aí eu fui lá de noite, assim, aquele paraíso, que é diferente, né? Você tá no sul ali, aquele calor, Rio de Janeiro, eu já nem conheço muito, Água eu nem azul, conhecia verde, nada, né, cara? né? Tudo verde, aquele paraíso, Aí eu lembro que eu escrevi uma carta pra minha família de noite, ó, família, seguinte, eu vou arrumar um barco, tô mudando de vida, quase surtaram, meu pai, todo, que tu vai largar tudo? Não, vou viver no mar agora e acabou. Aí, cara, aí deu que a gente foi sair com o barco. E o Maurício falou com o Jack, que era o mecânico que tinha lá pra arrumar o barco. O motor não funcionou. O Jack? Na época, o Jack, sim, o Jack, brother, teu brother. E, cara, aí a gente não tinha um motorzinho de popa, amarramos do lado, só pra chamar até o vento. Isso era ele, né? Eu tava ali, mador ali. Aí, pô, aí botamos no vento e fomos velejar. Aí fomos velejando mesmo, lá da Joatinga, lá até o Vagabundos, né? Aí cheguei no Vagabundos, depois de ter dado a velejada mais alucinante da minha vida, né, velho? Cheguei no Vagabundos, cara, numa época divina que rolou lá, assim. Que era 40 barcos, tudo livre. Sim. Cara, churrascada, galera. Tinha uma gurizada, velho, em vários barcos. Assim, era muita festa, velho. Muita festa. E era churrasco e festa todo dia, né, cara? E essa é a vida que eu pedi a Deus, né? Tipo assim, não queria mais nada. Ficar aqui, eu vi a galera morando nos barcos, roots até, sem condição, mas ali, pô, esses caras estão indo, eu vou, né? Tu tava no teu barco já. No barco do cara. Aí Ah, eu tá. fiquei esperando o motor ficar pronto. Aham. E nisso eu tava morando há um mês já lá no barco Ele não do cara. tava ali, tu ficou sozinho. Ele tava. Ah, também E tá. eu fiquei morando com ele no barco dele. Aí veio um outro amigo dele lá da Bahia, o Pio, uma figura. Aí ficamos nós três morando no barco dele, nos Vagabundos. E eu ali, cara, não tinha pra onde ir, vou ficar aqui mesmo. E, cara, e aí tô lá no churrasco desse com a galera toda, aí veio o feijão. Aí, Fabi, vamos lá que eu vou te mostrar o teu barco. Fomos lá ver o barco. E era o Ubuntu. Ah, sim. Aí chegamos no Ubuntu, né? E aí, tem inversor? Ah, tem. Eu não sabia nem o que perguntar, né? Aí o Maurício foi perguntando e o Pio só olhava pra trás e o Pio fazia assim, ó. E eu não sabia nada, né? Aí os caras, pelo preço, Fabinho, fecha, tem que fechar. Aí fechei negócio com o cara. Fiquei com o barco e aí começou a minha vida. Daí nunca mais saí.
E aí quando eu vi assim, cara, eu posso fazer charter, não preciso mais voar agrícola e arriscar minha cabeça. Sim. Só que o que eu vi, cara? Eu vendi os terrenos, vendi minha casa. Eu tinha uma casa gigante lá na beira do rio, linda, sabe? Já tinha tudo que... Sempre fui bom, né? Comprar terreno barato, construir, fiz muito negócio assim. E até que, pô, fui morar no barco, assim, cara, não preciso mais voar. Não Sim. vou mais voar, velho. Já era. Aí o cara começou a me atrasar o pagamento. Aí assim, cara, deu, né? Entendeu? Aí fui pro mar. Por que tem tanto piloto da aviação que adora velejar? Pô, e agora? Acho que a gente gosta de navegar, né? E de certa forma é semelhante, não? Cara, tem algumas coisas, né? A parte de navegação e meteorologia, pô, tirei de letra aqui no barco, né? Olho pra cima, assim. Claro. E até tinha um amigo meu, comandante, aí tem a galera mesmo, né? Talvez a diferença é que na aviação a meteorologia é 3D, né? Não que no barco não seja, mas tipo... Ela tem uns niveizinhos ali, né? Mas, não, afinal é meio parecido, saca? Sim. Eu não sei porquê, cara. E assim, a questão eu acho que ajuda muito é porque a gente tem uma disciplina, né? De motor, de sair pra navegar, o que eu preciso, o que eu não preciso. Tipo assim, por mais que eu pareça um louco, eu sou certinho, eu faço tudo dentro do padrão, assim, né? Entendeu? Pelo menos eu tento, né? Massa, cara. E, cara, e o que você sentiu de diferença? Por que você apaixonou a vida no mar? O que tem de diferente de viver na cidade? Quando eu tava no colégio, eu ficava desenhando as ondinhas, eu queria só, via Endless Summer, eu queria viajar pelo mundo pegando onda, né? Aí quando eu tinha uns 23, assim, eu fui pro Panamá, com um grande amigo meu, Guzman, fomos lá pegar onda, velho. Alugamos uma lancha, que foi o dia que eu vi, assim, que é ali, né? A gente alugou um barquinho assim pra nos levar pra um pico que era afastado, né? Aí chegamos lá naquele pico, tinha um veleiro, velho, colado na frente do pico, ancorado lá, né? Só olha aí, o cara tá ali com a baia dele, na frente do pico, só esperando da hora boa, velho. É isso, cara, é barato. E aí foi isso, cara, aí virou um objetivo, assim. Sabia que era isso que eu precisava pra conhecer o mundo. Porque, tipo, eu nunca vou gastar, cara, eu tenho um sonho de ir pra Indonésia. Só que eu me nego a gastar 20 mil reais, 30 mil reais pra passar um mês na Indonésia. Eu não me nego, velho. Não vou, nem a pau. Eu quero ir pra lá, eu vou ficar lá e não volto mais, tão cedo, entendeu? E como eu gosto muito de ficar em casa, velho. Eu sou muito caseiro, velho. Isso aqui pra mim é perfeito. Não, o entendeu? barco é uma, não vou dizer a única, né? Mas, cara, é uma das poucas formas, talvez, que exista no mundo de você ser sedentário e conhecer o mundo ao mesmo tempo, cara. É isso, cara. Então o troço é mágico, né? Só que o sedentário eu já não sei, que sedentário eu falava, cara, não de nada. No sentido, assim, de não fazer nada é errado, porque tem que fazer coisa pra caramba, arrumar o barco. Mas no sentido de não sair de casa, de não ser nômade. Quer dizer, é nômade também, né? É um desafio pra esse conceito aí. Essa é a parte difícil, ficar longe da família, dos amigos, né, cara? Sim. Pra mim, agora eu tô louco pra descer pro sul, justamente pra me encontrar com todo mundo. Tô louco pra ir com o barco já, pra já ir e já ficar. Porque eu tô assim, ó, comprei esse barco faz uns 2 anos. Eu já tô há 2 anos trabalhando nele. E aí eu fiquei com o outro Ubuntu. Era 2 barcos, cuidando de 2 barcos. Eu só trabalhei os últimos 2 anos, já não tô nem mais surfando, só pra ver isso aqui pronto e me mandar, sabe? Sim. E meu prazo tá aí, tem mais uns 20 dias. Cara, daí eu tô aqui, minhas ferramentas, tá tudo aqui. Ali ficou os tanques de água, eu botei 2, um de cada lado, ó. Aí aqui abri um furo em cima do teto. Aí a água já corre, vai pro tanque. Captador de água ali. Capta a água, já que chove, já nem me preocupo. Tu chega a pegar muita água em terra? Porra, nunca pego. Faz mais de ano. Olha. Não, eu economizo também, né? Eu gasto um pouquinho, né? E aí, cara, eu botei 2 tanques, comprei esse tanque pronto até, ó, encaixei ali no espaço. Agora tem que fazer uns reforços, né? Aqui vai ter um armário, entendeu? Que eu vou reforçar umas antepara. Tem umas coisas assim que... E aqui você fica trabalhando aí, tipo... Já fiz o banheirinho. Como é que você fica trabalhando aí? Eu fico aqui na minha salinha, tem um banquinho, uma operaçãozinha, que é meu escritório, né, cara? Tu fica olhando pra rua, opera aqui no mercado, aí de boa. São negociadas milhares de ações. Milhares de ações. Que legal, cara. Aí fiz um banheirinho aqui, tem um vasinho elétrico. Ali eu tô trocando o registro, tá feio. Aqui eu não acabei. O registro eu fiz lá, ficou ruim, eu vou passar pra cá. Aí eu tenho que tampar aquele furo e aí eu vou fechar o armarinho aqui. Pra ter um banheirinho, né? Um troço assim mais, né? Uma casinha, direitinho, né? Tá funcionando aí a pressão? Tá funcionando. O barômetro? Já melhorou, né? Tava abaixo esses dias. Olha aí minha tecnologia. Tudo eu, velho, tá? Mas tá bom, tá direitinho. Show, cara. E aí eu... Botei a bateria de lítio. Cara, olha a diferença dos tamanhos das baterias, velho. Isso aqui é uma Mora de 200 ampere. Isso aqui é uma de lítio de 280, velho. Olha. Cara, a ignorância, cara, melhor
Melhor investimento da história. Nada supera isso aqui. Show, cara. Comecei a ter luz, não falta mais nada, porque ela carrega muito rápido, né? Tipo, um dia de sol que nem hoje, bate 11 horas, e já tá carregada. Entendeu? Então é muito legal. E aí, por fim, tu vendeu o Ubuntu e comprou esse aqui. Na verdade, eu comprei esse aqui e fui vender o Ubuntu agora, semana 20 dias, entendeu? Porque eu vi que, cara, não ia ter como esperar e tal. Eu vi, cara, vou pegar o barco, vou comprar. Aí comprei ele lá em Recife. Porque daí eu me vi porque eu não sabia, né, cara? Eu cheguei em Paraty, lá. Aí eu fiquei 2 anos navegando lá. Ilha Grande, Abrigado, pegando todas as manhas. Aí fiz a primeira navegada pra fora de Ilha Grande, sozinho, assim, meio, fui pro mar aberto. Ainda o motor estragou ainda. Daí comecei a descer, aí fui pro sul navegando, voltei, fui pro sul de novo. E outra, é muito difícil tu ter as pessoas, né? Às vezes você tem a janela certa, é a hora, mas aí, pô, não tem ninguém disponível pra te ajudar. Acontece bastante. Normal. Tipo, quando tem alguém é massa, é legal, né? Mas você tem que... Dependendo do que você tá fazendo, né? Você tem que conseguir fazer sem, porque... Então, cara, eu já botei desde o início. Aí assim, cara, se eu quero um barco, é pra ir pra Indonésia, já comprei o barco pra dar a volta ao mundo. Então eu comprei o Ubuntu. Aí, cara, o Ubuntu é irado, navegador e tudo. Só que, cara, eu vi que eu comecei a entrar em muito buraco, muita barra diferente, sem conhecer, sozinho, baseado em carta e no que os outros falaram, né? Eu, cara, eu preciso de um barco que me dê uma chance de errar. Essas coisas o cara vai pegando, experiência, vai se safando, né? E aí lá eu olhei na internet e achei o Sucuri em Recife. Aí peguei o avião e fui para lá, né? Aí comprei, olhei o barco, só que eu vi que a cabine não dava pra andar dentro. Era muito Aquilo baixinho. lá ficava aqui. Cara, tu vinha todo abaixado, tu andava aqui abaixado, tu chegava aqui, a tua coluna parecia que estralava, assim, não dá. Aí eu, cara, eu me amarrei no casco, no sistema de bolina, num ser bruto, forte. E aí já vi um estaleiro ali do lado, já orcei com o cara e já levei direto pra dentro do estaleiro e aí comecei a jornada. Aí voltei pro sul, organizei um pouco a minha vida. Mas, cara, venci e consegui tirar o barco de lá navegando com o fogão amarrado nas bolinhas, fogão amarrado na corda, bateria, tudo jogado, não tinha um móvel, nada, quando eu vim pra cá, tudo jogado. Aí foi irado o barquinho, assim, aí foi a primeira navegada, assim, que eu dei nele, né, não tinha navegado com o barco, depois de 1 ano arrumando, né, nunca tinha nem testado, já saí em cruzeiro, né, cara, descobrindo o barco, assim. Foi difícil, cara, só no leme de vento e sem experiência do barco. Eu lembro que ele saiu a 3 nó e meio, numa hora assim, ai caralho, eu tinha o Ubuntu que voava, eu tô com essa naba de madeira e não anda. Mas depois eu comecei a pegar a manha, cara, no último dia o barco tava andando a 7,5 numa orça, assim, ó, firme, seguro, assim, que nada. É porque o barco é muito diferente, né, de um barco de regata, assim, ele deve ter as particularidades E dele. ele não tinha os enroladores, o enrolador eu botei agora também, um era de garruncho, o outro era um enrolador de PVC caseiro que os caras fazem no Maranhão. Olha. Que assim, não adianta, né, velho? É dentro do orçamento, tinha que botar. Claro. Agora chegou o piloto, então, eu tô agora no... Cara, Tu comprou, né, tipo, casco e foi fazendo... motor e vela. É. Eu achei que eu tinha comprado no veleiro, mas eu achei, cara. Desmanchei tudo por dentro, tudo. Agora que eu vou reforçando as anteparas. Então, essa é uma coisa que muita gente pensa assim, né, se vale a pena uma coisa ou outra. Pagar mais e comprar um barco que já está mais pronto ou pegar um mais barato, mas que tem bastante coisa para fazer? Como é que você enxerga? Eu aconselho, compra um pronto, né? Ah, é? E compra um pronto, pelo menos o primeiro, né? É, né, para você aprender. Porque de repente, assim, você não sabe nada de veleiro, já pega um veleiro, tem que fazer muito. Já vai ser um desafio, né? Uhum. Aí eu acho que seria importante. O Ubuntu pra mim, cara, foi 5 anos com o Ubuntu. Cara, todos os sistemas de painel solar, inversor, bateria. Cara, não sabia mexer numa bomba de porão, né? Sim. Eu lembro que eu paguei um eletricista pra mexer numa bomba de porão. Que vergonha, velho. Mas eu aprendi, paguei 100 pila, vi o cara fazer, nunca mais paguei, entendeu? Sim, tipo assim, né? Então assim, aí, porra, pra pegar um barco desse, cara, o cara realmente tem que estar com um projeto de vida, que nem eu tô fazendo, né? Eu pensei assim, cara, eu vou comprar agora esse barco, vou fazer ele e vai ser esse que eu vou dar a volta ao mundo. Vou preparar ele forte e tal, e vai ser o último barco que eu vou reformar também. Não meto mais, não quero nem a pau. Se Deus quiser, eu vou ficar milionário e eu troco esse aqui por um novo pronto zero, entendeu? Ou vou ficar com esse aqui amarradão até morrer, que tá muito bom. Olha lá. Ó, que daí tá o quartinho do capitão, né? Ah, você dorme aí. Tô dormindo agora. Zé, depende, né, cara? Massa. Depende. Mas pintei esses dias, tu vê que tem uns podres de cupim ainda ali. Cara, tem muita coisinha pra fazer. Eu dei uma mão grosseira, assim. E ó. você consegue Tem uns molhos acessar aqui, por dentro, lá por ali. E aí tem uma passagenzinha secreta ali, meio ratoeira, assim, o cara anda baixadinho. Mas no dia de chuva é bom. Sim, No dia de chuva é bom. Claro, Ele não se molha, né, cara?
Aí botou quanto de placa solar tu colocou aí? Aí tem 2 painéis de 330. Aí tem o regulador ali é de 60 ampere. E aí eu tenho mais um carregador de 60 ampere para bateria de lítio, que eu ainda não consegui usar. Que eu vou ter que trocar o alternador, botar o alternador mais potente. Aí, cara, é sempre uma missão, né? Sim. E eu tô ali com o leme de vento para instalar. Tá aí, ó, desmontado. Legal, cara. É porque eu tô pintando fundo, né? Então agora eu vou acabar de pintar o leme, aí eu vou botar ele no lugar pra ver se eu consigo. E eu vi que de vez em quando você encalha lá, né, cara? Encalho. Já era pra estar lá já, é que o motor estragou e não consegui levar ele, né? E aí tu tá dando um jeito no casco, dentro do casco. Porque assim, ele é de madeira e ele foi só foi laminado por fora e não foi shapeado, entendeu? Então ele tava com muita porosidade. Então os bichinhos entram lá dentro, não conseguem limpar. Então agora eu tô dando várias de mão de massa, até deixar ele bundinha de neném, entendeu? Aí eu já tô com o cobre aqui, o epóxi, né? Aí vou passar o epóxi cobre nele. E aí aquele serviço é uma vez na vida, né? Tem que fazer. Então eu tô nessa briga, tanto que já tá cheio de bicho aqui grudado, já era pra estar lá, mas eu também precisava fazer outras coisas, então assim, tá sempre correndo, né? E a Starlink ali... Pô, isso aí é manter revolução. a conexão. É boa a conexão, né, cara? Aqui mesmo na Barra, só pega aqui, pega o 4G da TIM. Se tu vai pro centro já não pega, já não tem internet. E aí eu tô operando no mercado financeiro, isso aqui pra mim virou ferramenta de trabalho, né? Isso aqui, ó, vai lá pra baixo. Só que esse barco... Ele tem o lastro dele no casco e não tem uma quilha. Você bota e tira a bolina. Isso. O lastro é o interior dele. Dá pra levantar o porãozinho e mostrar o fundo dele. Acho que é interessante. Só que aqui, antes esse barco, ele não tinha esse cockpit, né? Isso aqui era dessa altura e era reto, né? Sim. Então aqui tu tinha em cima as 2 catracas. Então tu usava a própria catraca para levantar isso aqui. Então agora eu botei uma argola aqui, outra lá, eu vou fazer um sisteminha de redução. Eu levanto na mão, ou no futuro eu vou botar outra catraquinha aqui que vai usar pro mastro e para as bolinas, entendeu? Sim. Mas ela desce, cara, isso aqui vai tudo lá para baixo. Qual o calado que fica quando elas estão em cima? Em cima 90 centímetros, 80. Bate aqui assim, ó. E embaixo? Cara, é normal, eu encalho o barco, eu pulo, fica com a água aqui, já começa a limpar e o barco tá andando, saca? Eu não sei quanto fica, não sei ainda, não mergulho. E o mastro de madeira? O mastro é todo de madeira, a retranca também é de madeira, ele é todo de madeira, né? Ele tem uma big caixa de âncora, olha isso aqui. Nossa, dá pra dá pra levar 2 pessoas aí dentro. Olha aqui, velho. Quer ver o canso aqui? Olha aqui, cara, é gigante, cara. Olha aí. Tá tudo amontoado aqui, né? Mas é gigante. Legal, cara. E aí tu botou 2 enroladores, o que você tem aí? Uma Genoa e uma buja ou tem uma Cold Zero, uma coisa Cara, assim? olha esse guincho aqui. O guincho é manual, do cara. Manelis, velho. Isso é coisa dos Manelis, velho. Olha. Funciona demais. Mas que eles fizeram? Sim, veio no barco, os caras fazem caseiro, cara. Os enroladores eram caseiro também. O pessoal do Maranhão lá tem muito talento pra essa parte de navegação. E os enroladores eu botei agora, só até, ó, tá tudo folgado ainda, a mastreação tá toda folgada, né? Não tô velejando com o barco ainda, né? Tô no finalmente, né? E vai ser muito fácil agora com 2 enroladores e, pô, apertou, enrola um, até sozinho vai ficar mais fácil, né? Massa, cara. Aí tem o supzinho, que é o meu equipamento para chegar na costa, né? Que eu não tenho mais bote, não tenho mais motor. Eu vi que tu te garante bem aí, você tava levando piloto automático novo de piloto automático, aqui. 20 mil reais em cima do Sup é coragem. Ah, cara. Pô, Mas eu carrego o diesel, eu boto 2 galão. Massa, cara. É. Cara, e o que tu sente, assim, que... Tu era um cara diferente quando morava na cidade do que hoje? Total, cara. Como? Tipo, qual é essa diferença? Cara, eu era um monstro, eu acho. Eu era muito ruim, cara. Eu lembro do momento que eu tava assim com essa mulher que me largou, que eu disse que me largou com toda razão. Eu tava brigando. Eu tava... Cara, não sei. Eu tava todo errado. Sim. Então eu tinha que cair. Até ela falou isso, cara, tu tem que cair pra... Não tem mais, tu não tem mais jeito, tu tem que cair pra te reerguer. E aí foi bem isso. Só que é um processo longo, né? A sensação é que eu tenho que... Hoje é que eu tô assim, pleno e seguro... E como eu vivo muito longe, né, das pessoas, assim, a aviação já me deixou, né, eu saí de casa, sei lá, uns 23 anos, né, ou 43, uns 20 anos já, né, então eu sempre me virei muito sozinho, né,
e sem ter ninguém, suporte de ninguém, né? Então isso deixa a gente meio cascorado, né? Então pra assumir um troço de um barco desse, por exemplo, o cara tem que ser cascorado, assim. O cara não pode ficar reclamando porque foi difícil pegar uma água, cara, sei lá, ou... Sim. O que choveu, eu me molhei. Porra, sabe? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de sorte, eu acho, também, né? E aí depois a vida no barco é isso, né, cara? Tu tá aqui, chove, hoje é dia de chuva, hoje é dia de sol. Então eu não mando mais nada, né? Cara, e tu... Sei lá, né? E compara como tu tava, assim, ó, quando tu tava preocupado com dinheiro e não sei o que lá, porque eu preciso fazer, né? E agora que tu... Não que tu não queira dinheiro, eu tenho certeza que tu quer, mas assim... Como são diferentes esses dois momentos na tua vida? Então, aí eu fui pra um barco, cara, eu vivi no barco. Aí eu não pago IPTU, não pago luz, não pago água. Tipo assim, não pago poita, não pago marina, velho, não, custo é zero aqui, velho. Zero. Tá, eu pago internet, Starlink do Elon Musk, que me come uns 400, né? Sim. Claro, tem outras coisinhas, né? Mas, cara, custa muito baixo. Daí o que eu vi? O que eu tinha feito na vida, nossa, dava pra viver com muito conforto. Eu sozinho, né? Agora eu tô num outro momento, sim. O que é o meu momento agora? Eu como Fábio, cara, minha família, eu sinto que tá todo mundo tranquilo, vai tá todo mundo defendido, não vai faltar mais nada pra nós. Então eu não preciso me preocupar que eu vou passar dificuldade mais na vida. Eu já passei isso aí, graças a Deus, isso aí já é outro momento. Agora o que eu penso, cara? Quando eu entro nos trades que eu tô operando na bolsa, é porque eu quero fazer o dinheiro do hoje. E aí se eu botar mulher, filho, vai ficar caro. Daí talvez fique meio apertado. Então eu tô achando uma forma de achar uma boa renda para poder não me preocupar mais, poder sobrar e ainda poder ajudar as pessoas, assim. Eu acho que eu gostaria do dinheiro mais para isso agora, sabe? Eu poder ter o que eu quero ali, comer, beber, senão não é luxo, né? É uma coisa que o estilo de vida, né? Que você ficar feliz com um estilo de vida mais simples te dá essa liberdade, né? Sim, total. Senão você quer ficar escravo daquele, todo dia, sei lá, porra, troço 5, na cidade, 10, 15, né? Cada um 25 com um carro melhor que o outro, todo mundo bem arrumado, né? Minhas roupas estão uma vergonha, tô até precisando comprar uma camisetinha nova, eu ando meio só trabalhando, eu já tô assim, não tô nem saindo, não tô, né? Tô num momento bem de luta, né? É que a hora boa vai chegar, né? E tá chegando, assim, né? Tá chegando, cara. Tá chegando. É trabalhoso trocar de sonho. E além do trabalho, há muitas vezes um certo luto por futuros que a gente imaginou na cabeça, mas que nunca vão acontecer. E naquele instante que você percebe que não vai mais acontecer, pode ser um pouco doído. Mas às vezes essa dor é o empurrão que você precisa para ir para frente. Pode parecer uma perda de energia até trocar muitas vezes na vida a direção, mas para muitos, e eu me incluo aí, é justamente esse cheiro de sonho novo que me dá energia para ir mais longe. Há também quem não mude quase nunca de sonho, agarrado no mastro de um barco que na verdade já afundou, só que nem sempre é fácil notar enquanto você está dentro dele. Pode ser difícil saber a hora certa de sair. Eu acabei morando em um barco e eu acho que eu deveria ter feito isso bem antes. Mas eu também não sei se era possível. É fácil olhar uns anos para trás e ser cruel consigo mesmo. Talvez eu descubra um sonho melhor um dia. Um dia. Hoje eu ainda não conheci. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.